Estamos de volta e para você que está ligado no programa Conexão, o nosso papo é sobre a virtualização. Nesse bloco, vamos falar sobre a virtualização do corpo. As pessoas que assistem televisão assistem apenas uma história, acompanham uma notícia ou pela tela veem muito mais do que isso? Quando a gente pensa nesse universo da televisão, do virtual de um modo geral, a gente não pode achar que tem apenas uma história sendo contada, mas olha a possibilidade que a gente tem de aproximação, né? A sensação de proximidade. Quem já não ouviu pelo menos um amigo, se não fez isso, não ouviu pelo menos um amigo falando de um ator ou falando de um personagem como se o conhecesse, como se fizesse parte da família, né? Então você conversa sobre as pessoas, fala sobre pessoas que você nunca viu na vida. E isso é o virtual, que traz essa possibilidade. Então o Pierre Levy, ele fala que a televisão se torna um grande olho, o grande olho de todos nós, né? Porque a gente passa ali a observar e fala, às vezes olha, compara, mas está com o cabelo mais branco, está mais magro, está mais gordo, né? E isso acontece porque o virtual acaba trazendo para a gente essa sensação de que a gente está vendo de verdade, que a gente está tendo contato. Então, que a gente é íntimo daquela pessoa, né? Não é só a história, né? Não é só a notícia. Então, o William Bonner, o apresentador do jornal, ele se torna parte da família, né? Aquele caso da gente dar boa noite para o William Bonner, cumprimentar o outro apresentador, ou reclamar de alguma coisa que ele falou, não é bem assim, eu já vi isso em outro telejornal, não foi bem assim que aconteceu o fato. E aí comenta da gravata, do vestido, né? Vocês mulheres que gostam... Quando eles erram também. Claro, né? Vocês mulheres que gostam dessa questão de observar cabelo, roupa, às vezes falam, a Renata tá usando tal, né? Ou o botão tá aberto, ou o cabelo tá fora do lugar. Gente, como que não viu aquilo? Olha, falou a palavra errada, o caractere tá errado. Nós, no jornalismo, a gente vê mais alguns detalhes que às vezes o telespectador em casa não vai dar muita importância, mas a gente consegue pegar alguns detalhes que nos chamam mais atenção. E tem mesmo disso, né? A gente passa a olhar para a tela, para esse universo todo, como se ele fosse algo realmente palpável. Por isso que eu acho fantástica a definição do Levy, quando ele diz que o virtual não é uma mentira, né? Ele é o real em potência. Né? Que é aquilo que pode acontecer, que é aquilo que de alguma forma também nos toca. E aquela história que o Levy fala que como é possível a gente estar em dois lugares ao mesmo tempo? Como que isso acontece? É a questão da telepresença, né? De você estar falando com a pessoa aqui, mas é uma reprodução de uma pessoa longe, no sentido de estar perto e ao mesmo tempo estar longe. E existem alguns casos em que, por exemplo, a telepresença é usada para aproximar pacientes, por exemplo, que estão hospitalizados, que não têm contato com a sua família, por N motivos, mas que conseguem estar junto da família de uma forma virtual, de uma forma que assegure a integridade da saúde dele, mas que não necessariamente a pessoa não precisa se deslocar até o local onde os familiares estão. E mais do que a gente estar presente em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, a gente rompeu também com espaço-tempo. O que isso significa? Significa que hoje nós estamos gravando aqui e alguém pode assistir essa nossa conversa daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Quer dizer, a gente vai estar se presentificando na sala da casa de alguém, no computador de alguém, pela possibilidade do virtual, né? E o mais interessante é que assim, a gente está gravando hoje, que foi o exemplo que você citou, mas daqui 1 mês pode acontecer mudanças e a gente achar necessário mudar. E aí vai crescendo, vai melhorando, vai enriquecendo o conteúdo. Você muda o cenário, muda o cabelo, muda, né? E sem contar essa possibilidade que a gente tem de a gente está gravando hoje, daqui, quem sabe, 1 semana, a gente está se assistindo. Sim. Né? E isso só o virtual possibilita.
eu só discordo de você num ponto em que não é apenas a telepresença. A gente está acostumado também com uma outra forma de virtualização, mas que a gente não tem dado a devida atenção, que é o caso do telefone. Por exemplo, se a gente analisar que o telefone, você não está presente fisicamente, o que é transmitido é a sua voz, você está de uma forma virtual presente num outro lugar, num outro espaço de tempo, e que se você usar, por exemplo, aquele recurso da chamada em vídeo, você está, a pessoa está olhando você, está vendo a sua imagem projetada, está ouvindo a sua voz, mas você não necessariamente está no mesmo lugar físico que ela. É uma quase presença. É uma quase presença. E o que torna esse corpo visível para nós? Como é que a tecnologia hoje ela consegue tornar o corpo visível? No sentido geral, tornar o corpo visível seria a pele, o cabelo, sim, né? Mas na comunicação, seria os meios de comunicação. É a sensação que a gente tem, né? Porque estar presente é você sentir o outro, não necessariamente tocar no outro, né? Nesse universo virtual, é aquilo que a Michelle acabou de falar, da questão do telefone. Quando o telefone toca, aquele outro se torna presente, né? Ele pode estar no Japão, mas naquele momento ele está no destino para quem ele ligou, né? E de outra maneira, se a gente for prestar atenção, por exemplo, quando a gente faz um exame médico, não é necessário, em alguns casos, que seja feita uma incisão, que seja feito um corte, para que seja visto as estruturas internas, onde está o problema. A gente consegue ver de forma virtual, sem fazer nenhuma interferência física, e consegue ver o funcionamento. O mais interessante é que antes de ser real de pele e cabelo, a gente é virtual numa ultrassom, por exemplo, que para as mães é tão importante, cada vez mais desenvolvido, e é um modelo de virtualização. E uma outra coisa que a gente não entende, assim, à primeira vista, como virtual, é que, por exemplo, eu uso óculos. O óculos, ele torna... É uma adaptação. Ele é uma adaptação que a gente faz para tornar a minha visão melhor. Mas, na verdade, as imagens que eu vejo são virtuais. Se eu fosse tirar o óculos, aí sim, eu não veria, mas, na verdade, eu estaria... Seria o real. Seria o meu real. O meu real é não enxergar. A gente vai enlouquecer o telespectador agora, o internauta. Mas é fato, né? Porque e não é só essa questão da imagem que você tem, que é uma imagem virtual, porque o seu olho já não vê mais essa imagem que você obtém pelo óculos. Eu não vejo essa imagem que eu vejo pelo óculos, né? Tirando ele, a imagem que eu tenho, que seria real, ela é muito diferente. Ela fica bem embaçada, fica bem embaçada. Não poderíamos dirigir, não poderíamos digitar. As coisas ficariam complicadas. Além disso, a gente pode pensar também que além disso, tem a imagem que a gente quer transmitir para as outras pessoas. Que aí entra o uso da maquiagem, de silicone e outros adereços, vamos dizer assim. A publicidade faz isso demais, né? Fazendo correções ali, ajeita o queixo, pescoço, nariz. Os sumiços de umbigo. Se torna um corpo virtual, né? Bom, o nosso bloco se encerra, mas o programa continua no próximo vídeo. Fique ligado!